Olá pessoal, boa noite. Chegando aqui para a nossa live tradicional de segunda-feira, com um pequeno atraso, mas chegamos, graças a Deus. Hoje eu não anunciei o assunto que seria a pauta da nossa reflexão. Eu confesso para vocês, foi um dia bem corrido, mas eu tenho certeza que o que vamos trazer aqui vai abençoar a muitas vidas. E eu quero contar com você. Quero contar com a sua companhia. Quero contar com a sua divulgação. Você já sabe como, né? Basta clicar aí no aviãozinho e enviar para todos os seus contatos para que tenham acesso ao mesmo conteúdo que você vai ter acesso a partir de agora. Estou contando com você. Gente, indo direto ao ponto, o pessoal está aqui cumprimentando, obrigado pelo carinho, boa noite a todas, todos e todes, obrigado mesmo. Mas o assunto de hoje é escândalo. Escândalo. O que te escandaliza, hein? O que te causa escândalo, que te deixa assim, assustado? Em algum momento você protagonizou um escândalo? E quando você resolve adotar uma postura, quando você resolve emitir uma opinião sobre alguma coisa, você se preocupa com a repercussão que isso possa ter, com o escândalo que isso vai gerar? Em algum momento você se preocupou com isso? Ou você é daquele tipo que não está nem aí? Vive de maneira absolutamente descomprometida com o que falem ou deixem de falar? Bem, hoje eu acredito que nós vamos dirimir algumas dúvidas acerca desta importante questão. E para isso a gente vai recorrer a pelo menos 3 textos bíblicos. Se eu fosse você, eu não saía daí não. Porque o que nós vamos trazer aqui vai elucidar muita gente. Para começar, é Jesus quem diz, se você quiser dar uma checada comigo, em Mateus, capítulo 18, olha o que ele vai dizer, verso 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Veja, 3 constatações que Jesus faz. Está muito forte. Só dá uma pequena diminuída, por favor. Minha esposa está aqui testando uma iluminação. Acho que devagarinho a gente vai acertando. Ó, melhorou um pouquinho. Isso. É para causar escândalo. Então, quais as constatações feitas por Jesus? Número 1. Coitado do mundo por causa dos escândalos. Quer dizer, muita gente sofre. A gente precisa entender que não somos o centro gravitacional do universo. Nossas atitudes, elas repercutem. Elas têm desdobramentos, elas afetam pessoas, para o bem ou para o mal. Ninguém vive numa ilha, de maneira isolada. Qualquer decisão que você tome, afeta terceiros. Até desconhecidos. Quem conhece o chamado efeito borboleta, sabe bem do que estou falando. Então a primeira constatação de Jesus é: ai do mundo por causa dos escândalos.
A segunda constatação é que eles são inevitáveis. Eles sempre acontecem. Isso é que dá a viver em sociedade. E a terceira é, na verdade, uma advertência. Quer dizer, eu não vou me aproveitar do fato de que Jesus afirmou que os escândalos são inevitáveis e viver de maneira inconsequente, porque ai daqueles através de quem esses escândalos vêm. Eu não quero ser esta pessoa, mesmo sabendo que eles são inevitáveis. Até aí tudo bem? Agora, nós precisamos entender o que significa escândalo. Escândalo significa, literalmente, tropeço. Escandalizar é colocar tropeço no caminho de alguém, ser responsável pela queda de alguém. Isto é escandalizar. E é interessante porque o próprio Cristo se coloca como sendo pedra de tropeço para alguns. Foi profetizado que, enquanto para alguns ele seria a pedra angular, a pedra que dá ângulo à construção, para outros ele seria uma pedra de tropeço. Veja, é importante que se frise algo aqui. Primeiro, você sempre vai ser aplaudido por uns, vaiado por outros. Isso também é inevitável. E muitas vezes, pessoas vão te odiar pela mesma razão pela qual outras vão te amar. Ninguém dá conta de ser unanimidade. Jesus não foi. Não sou eu, nem você, que seremos. Então, inevitavelmente, a nossa própria existência e maneira de ser se constituirá em pedra de tropeço para alguém, inevitavelmente. Entretanto, não deve ser este o nosso propósito. A questão aí é quando eu, de maneira consciente, faço alguma coisa na intenção de eu quero causar o escândalo, eu quero que outros tropecem por causa da minha conduta. Isto é inadmissível. E há um preço alto que se paga por conta disso. Veja o que vai dizer o apóstolo Paulo, a coisa vai ficar ainda mais interessante. Em em Romanos, no capítulo 14. Romanos, capítulo 14, a partir do verso 13. Olha que interessante. O apóstolo diz: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Nós não temos o direito de julgar a ninguém, mesmo sabendo que somos julgados. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou causar escândalo ao irmão. Se isto porventura acontecer, será de maneira involuntária. O que eu não posso é fazer disto um objetivo, querer causar. Muitas vezes eu sou acusado disso, porque eu tenho posturas e opiniões que vão na direção oposta da maioria. Eu sei que não é fácil. Por muitos anos eu participei de debates radiofônicos e televisivos. Eu era convidado justamente por conta disso. Quando eu estava à mesa, eu era aquele ponto fora da curva.
E muitas vezes, quando eu não estava no debate, o que havia ali era um acordão. Todo mundo acordava entre si. E eu buscava sempre levantar alguma questão. E recaía sobre mim a pecha de querer causar. Hoje em dia se fala lacrar, né? Você está querendo lacrar. Por exemplo, hoje eu respondi a uma questão com muita relutância, porque a pessoa insistiu. Eu recebi esta pergunta muitas vezes. E eu sempre relutante, pensando, é melhor não, deixa isso para lá. Até que eu me rendi e disse, quer saber? Eu vou responder. Meu propósito foi lacrar? Não. Foi causar? Não. Foi dirimir dúvidas. A pessoa me perguntou o que a Bíblia falava sobre relações poliafetivas, o chamado poliamor. Eu disse, bem, a Bíblia traz muitos exemplos, como de Abraão, com Sara e Agar, como de Jacó com Raquel e Lia, Davi com várias mulheres, Salomão, o marido de Ana, né? Ele tinha Ana e Penina, uma era estéril, a outra não, e Ana clamou a Deus, e Deus lhe deu Samuel, o profeta que ungiu os primeiros reis de Israel. São exemplos de relacionamento poliafetivos nas Escrituras. Eu não estou defendendo isso. A pessoa me perguntou o que a Bíblia dizia e eu respondi. E logo em seguida eu disse, gente, eu particularmente adoto para minha vida a relação monogâmica, o ideal monogâmico. Mas eu não me vejo em condição de julgar aquele que vive de maneira diferente. Aquele que acha que tem cacife para suportar relações poliafetivas. São convenções sociais. E eu ainda terminei a minha fala dizendo interessante, porque quem defende acirradamente a monogamia como um modelo único, diz que ele é referendado pelo próprio Deus, visto que Deus teria um relacionamento único com um povo. Mas ao mesmo tempo essas pessoas acabam incorrendo numa contradição, porque vão dizer que Deus tem dois povos, a igreja e Israel. Quem insiste com a ideia de que Israel, o Estado de Israel, é povo de Deus, está dizendo que Deus vive uma relação poliafetiva, porque ele teria a igreja e Israel. Deus só tem um povo. Só um povo. Então a relação de Deus é monogâmica, sim. Ele tem um povo e este povo é a igreja, e eu não me refiro à instituição religiosa, eu me refiro à igreja como sendo a nova humanidade. O embrião da nova humanidade. Bem, isso foi uma digressão. A gente precisa retomar aqui o nosso assunto. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o nosso propósito, além de não julgar os nossos irmãos, é não pôr tropeço para eles. É não ser causa de escândalo para eles. E ele vai dizer logo em seguida, olha que interessante, verso 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Quer dizer, o que vai estabelecer se algo é imundo, é reprovável, é a relação que eu tenho com aquilo. Se na minha consciência aquilo é imundo, logo aquilo é imundo. E se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. De que Paulo está falando? Porque havia uma celeuma entre os cristãos primitivos em torno da dieta alimentar.
Alguns diziam que os cristãos deveriam aderir à dieta judaica. Outros diziam, não, cristãos de origem gentílica devem continuar levando a vida da mesma maneira em termos dietéticos, comendo o que quiserem comer. Isso causou um problema tão grande na igreja. E como a igreja era formada tanto por judeus quanto por gentios, como é que Paulo conseguiu conciliar os ânimos? Justamente aqui. Se você é um cristão gentil, que se acha na liberdade de comer o que quiser, sem que isto consiga pesar a sua consciência, beleza, você está dentro do seu direito. Agora, não faça disso um motivo para que o teu irmão, que não pensa como você, tropece. Paulo está falando, gente, dentro de uma visão comunitária. Então, pense comigo, uma comunidade, uma igreja, uma eclesia formada de pessoas de origem completamente distinta. É claro que a maneira como uns vivessem escandalizaria outros. Paulo não queria isso. Paulo queria que eles vivessem como irmãos. Então, para evitar isso, você é capaz de se privar de algo que você sabe que não é pecado. Você está de boa, sua consciência está tranquila. Mas aquele irmãozinho que Paulo chama de fraco na fé, não tem esta consciência. E como você vive em comunidade e você se submeteu às regras daquela comunidade, então viva de maneira tal que não escandalize aquele irmãozinho fraco. Entendeu o ponto? Agora, uma coisa é a vida comunitária, outra coisa é a sua vida privada. A gente não pode misturar as coisas. Você pode deixar de fazer algo dentro do ambiente comunitário, privando-se daquilo, mesmo sabendo que aquilo não é nenhum problema, mas dentro da sua vida privada, você se sente à vontade, porque você não está causando escândalo. E ele diz mais, verso 16, não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Quer dizer, o reino de Deus não tem a ver com essas questiúnculas, com essas bobageiras. Ah, o fulano fuma. Ah, meu Deus, ele fuma. Aí você faz disso, sabe, um escarcéu. Cara, pare de julgar o teu irmão. Você não fuma? Não julgue quem fume. E se você fuma, não se ache superior, descoladão, e olhe para o teu irmão como se ele fosse inferior a você. Nós somos todos iguais. Verso 18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Um pouco mais adiante, verso 22, eu acho incrível. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. É algo subjetivo. É tua experiência com o sagrado. Esta experiência é intransferível. Você não pode exigir que o outro partilhe da sua experiência. Então, tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. E bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. O que não vale é você viver aquela neurose, para não dizer paranoia,
de achar que tem liberdade em Cristo e aí se permitir viver alguma coisa, ou consumir alguma coisa, ou fazer alguma coisa, e depois ficar se consumindo pela culpa. Oh meu Deus, por que eu fiz? Por que eu comi aquilo? Por que eu experimentei? Por que eu fui àquele lugar? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Agora veja o que o mesmo apóstolo vai dizer, e é a última passagem que eu quero considerar hoje, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 23. Olha o que ele diz. Todas as coisas são lícitas. Evangelho não tem a ver com proibição. Não tem a ver com pode isso, não pode aquilo. Todas as coisas me são lícitas. É porque as pessoas não sabem lidar com a liberdade que a graça nos confere. Liberdade. A liberdade parece que provoca vertigem em alguns. Preferem viver debaixo da tutela de terceiros. Preferem estar sob a liderança de um guru espiritual que diga o que devem ou não fazer. Tem perguntas que me chegam na caixinha aqui que eu fico, meu Deus do céu, não é possível. E aí, pastor, é pecado tatuar? Oh, meu pai, vou ter que responder isso de novo. Eu não tenho que ficar submetendo a minha vida ao crivo de ninguém. Todas as coisas me são lícitas. Em vez de ficar avaliando se isso pode ou não pode, se é pecado ou não é pecado, eu devo examinar a minha consciência. Eu tenho que estar em paz comigo mesmo. Só que isso requer maturidade. As pessoas não querem sair da infância espiritual. Elas querem continuar dependendo. Elas querem uma lista. Elas querem viver debaixo de regras, debaixo da lei. Por isso que elas amam tanto o Velho Testamento. E lá ficam, não saem do Velho Testamento, porque lá elas encontram regras e mais regras. Quando você chega em Jesus, o que você encontra é a liberdade da consciência. E olha o que vai dizer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu até posso. Eu não sou proibido, mas eu me pergunto, isso convém? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado. Olha o que Paulo está dizendo. Sem perguntar nada, por causa da consciência. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Eu amo esta verdade. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Em outra passagem, Paulo vai dizer a Timóteo, tudo o que Deus criou é bom e deve ser recebido com ação de graças. As pessoas adoram colocar as coisas na conta do diabo. Aquilo é do diabo. O diabo não tem nada, gente. A terra e toda a sua plenitude é do Senhor. Deus criou. Deus criou. Se algum dos incrédulos, isto é, daqueles que não comungam da nossa fé, vos convidar e quiser dizer, quer dizer, está a nosso critério. Tem cristão que acha que não deve ter vida social, né? Ah, não vou lá naquele casamento, porque lá vai servir isso, vai servir aquilo, e eu não posso. Oh, meu Deus, que vidinha chata. Paulo diz, se algum dos incrédulos vos convidar e quiser dizer, quer dizer, é você que decide, você quer ir? Então vá, caramba. Não quer? Então não vá. Não coloque a culpa na igreja, na religião, no evangelho. É você que decidiu ir ou não ir. Aí ele diz, comei de tudo o que se puser diante de vós. Ei, comei de tudo, não diz para comer tudo, tá? Comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar.
Por causa da consciência. Se, contudo, alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro, daquele que te advertiu. Porque quando ele diz, isso aí foi consagrado a ídolos, o que na verdade ele está buscando é uma razão para te julgar. E você escolhe ser ou não tropeço para aquela pessoa de consciência fraca. Então, se você come depois da advertência que ele fez, você poderá estar se colocando como uma pedra de tropeço no caminho dele. Então é preferível você se abster só para não causar escândalo. Mas não significa que o fato daquilo ter sido consagrado a algum ídolo, alguma divindade, aquilo tenha se tornado impuro. Não é. A terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Gente, quando é que a gente vai entender isso, pelo amor de Deus? Eu não vou comer aquele doce foi consagrado ao Cosmo Damião. Pelo amor de Deus. Aliás, a gente tem que estudar mais antes de falar bobagem. Cosmo e Damião foram 2 médicos gêmeos que serviram a Cristo, que viveram intensamente a sua fé. Só que as pessoas adoram ficar demonizando a religião dos outros. Eu não vou comer isso, eu não vou mais naquele restaurante, porque lá tem uma imagem assim, essa... Para com isso, gente. Tudo pertence ao Senhor. A terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Aí ele diz, pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Ou de outrem? Por que a minha liberdade tem que ficar sendo cerceada? Por que eu vou me privar de alguma coisa por causa do outro? Só há uma resposta possível. Por amor. Por amor. Agora, se não há motivo para que aquilo se torne escândalo, para que aquilo seja tropeço para a mente fraca do outro, não há também motivo para que a sua liberdade em Cristo seja cerceada. Não há ambiente em que você não possa estar e ser luz. Não há comida que você não possa consumir. Estou falando do ponto de vista espiritual, ok? É claro que há restrições dietéticas para diabéticos, para pessoas que têm qualquer outra comorbidade que implique nesta restrição. Mas espiritualmente falando, não é comer ou beber ou ir a um lugar, frequentar um ambiente que vai te tornar imundo, impuro. Jesus diz que o que contamina não é o que entra, é o que sai. É isso que contamina. Aí no verso 30 ele vai dizer, se eu com gratidão participo, por que sou censurado por causa daquilo? Porque dou graças. É interessante porque nós lemos agora há pouco, lá em Romanos 14, verso 13, Paulo dizendo que nós não devemos nos julgar uns aos outros. Julgar também é censurar. Quer dizer, Paulo faz certas recomendações considerando o momento em que a igreja estava vivendo. A igreja ainda era um bebê. Sabe quando você diz para um neném não colocar as coisas na boca? Alguns vão lá, dão até um tapinha, né? Não coloca a mão na boca. E a criança tem aquele impulso de tudo que vê, leva a boca.
Agora, você já imaginou fazendo isso com um adulto? Tira a mão daí. Pelo amor de Deus. Então, o que Paulo diz, a bebês na fé, não deveria ser aplicado a gente crescida, adulta, que já tem consciência, que já sabe discernir. Bem, eu posso tudo, mas nem tudo convém. Beleza. O que vai me fazer mal? O que vai me fazer bem? O que poderá me fazer bem, mas fará mal a outros? Então eu não faço. Eu tenho a liberdade de escolher fazer ou não. E não é por uma imposição religiosa, é a minha consciência. Cá entre nós, não é simples, gente. Por que a gente complica tanto, hein? E ele continua dizendo, já estamos chegando ao final, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Há uma passagem no profeta Isaías que diz que nós deveríamos limpar o caminho, remover as pedras, aplainá-los, para que toda a humanidade pudesse se achegar a Deus. O meu papel não é colocar pedra no caminho de ninguém. O meu papel é removê-las. É questão de acessibilidade. Eu quero que as pessoas tenham acesso a Deus. E que a minha vida não seja um obstáculo a isso. Eu não quero ser uma chancela. Eu não quero que a minha pregação imponha uma espécie de pedágio às pessoas. Eu quero que o fluxo seja livre. Que as pessoas se acheguem a Deus sem a necessidade de intermediação, de instituição, de pastor, de padre, seja de quem for. Ele é nosso Pai celestial. Ele é acessível. Ele nos quer por perto, Ele nos ama. Então pare de dar ouvidos a quem só cria obstáculo, a quem faz questão de tornar o acesso cada vez mais difícil, construindo muros em vez de pontes, abrindo abismos intransponíveis. Que seja o teu propósito ser uma via de acesso a Deus. O caminho, de acordo com Jesus, é um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. É o caminho da plena humanização. Entretanto, eu e você podemos ser vias de acesso. Quando você pega uma estrada, você não tem que tomar uma via de acesso? Então, seja você esta via de acesso a Cristo. Que o seu modo de viver, que a sua liberdade, que a sua espontaneidade seja um chamariz. Que as pessoas se sintam atraídas ao Cristo pela sua vida. Há uma espiritualidade, me perdoem a sinceridade, abjeta, que eu costumo chamar de espiritualidade repelente. Ela repele. Ela provoca o distanciamento das pessoas.
Em vez das pessoas se sentirem atraídas a Cristo através de nós, elas se sentem repelidas. Ah, isso eu não quero para mim. Se for para me tornar como esta pessoa, não, prefiro ficar onde eu estou, fazendo o que eu faço. Agora, há pessoas que vivem de maneira tal, que provocam nas outras curiosidade. De onde você tira toda essa resiliência? Como é que você consegue sorrir até nas horas mais tenebrosas? De onde vem sua força? Eu gosto muito daquela passagem onde o apóstolo São Pedro diz que nós devemos viver de maneira tal que estejamos prontos a responder a quem quer que nos pergunte a razão da nossa esperança. Então, em vez de sair por aí metralhando clichês, jargões religiosos do tipo, oh, Jesus é a resposta. Qual é a mesma pergunta? Em vez disso, eu tenho que viver de maneira tal que as pessoas se acheguem a mim com perguntas. Não que eu tenha todas as respostas, mas eu posso ser um facilitador em vez de um dificultador. Eu deixo lançado esse desafio para você. Seja uma via de acesso, seja um facilitador e não uma pedra de tropeço na vida de quem quer que seja. Topa orar comigo? Paizinho, eu te agradeço, porque eu sei que esta palavra foi ao encontro de muitos corações, derrubando, Senhor, muralhas espessas que pareciam intransponíveis. Obrigado, Senhor, porque eu sei que vendas foram removidas nesta noite. Ajude-nos a viver este evangelho, esta liberdade que a tua graça nos confere. E quanto àqueles que ainda preferem a manutenção da sua infância espiritual, que possamos olhá-los com carinho, que possamos ter com eles a paciência que o Senhor tem tido conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente querida, antes de finalizar, eu quero deixar um apelo. Nós estamos começando agora o mês de março. E eu estou muito contente de que fevereiro tenha passado, porque foi um dos meses mais difíceis que o nosso ministério enfrentou. Como foi complicado, gente. Nós tínhamos o objetivo de adquirir os kits escolares para as crianças lá do lixão, além das cestas básicas para as famílias do projeto Eu Escolhi Amar, além do projeto UME lá em Moçambique. E o mês foi chegando ao fim e cadê os recursos? Cadê os recursos? E a gente orando, ó Deus, move corações, envia. Ufa, foi um sufoco, mas conseguimos. Só que agora zerou tudo. Nós estamos hoje com 0 de recursos. Acredite quando eu digo 0, 0, 0, 0. E os projetos sociais continuam e dependem da mobilização dos nossos amigos. De modo que eu deixo aqui um apelo. Se você pode nos ajudar a prosseguir nesse ministério que é pautado no amor, ajude-nos com aquilo que você puder. Nós vamos preparar com muito carinho uma Páscoa para as pessoas em situação de rua esse mês. Isso mesmo que você ouviu. Nós vamos preparar um jantar de Páscoa para as pessoas em situação de rua. De onde vamos tirar o recurso? Da mobilização daqueles que acreditam na nossa proposta. Isso sem contar as famílias do projeto Eu Escolhi Amar, em parceria com a Reina, as famílias assistidas pelo projeto Gramachinhos, lá no Jardim Gramacho, do projeto UME, lá em Moçambique. Então, se você puder nos ajudar,
por favor, tome nota do nosso Pix, que é o 21 99797 8135. Anotou? 21 99797 8135. É um número de celular. Ou através do PayPal, hermescfernandes@hotmail.com. Deixa eu aproveitar que um rapaz, Almir Oliveira, ele sempre faz comentários assim bem deselegantes nas minhas postagens, me xingando de herege, de outras coisas mais. E eu sei que ele está me assistindo, que ele acabou de me xingar. Almir, meu irmão, eu quero que você saiba que o Jesus que eu prego te ama com um amor insondável. Eu queria muito que você percebesse a sinceridade do meu coração quando eu lhe digo isso. Você é amado. Talvez você esteja reagindo movido por tanto discurso de ódio que você já ouviu, movido por preconceitos arraigados na tua alma. Mas o Jesus que eu tenho o prazer de anunciar é muito mais lindo, é muito mais maravilhoso do que esses discursos de ódio retratam. Então eu quero que você saiba que eu não guardo mágoa contra você. Geralmente eu nem apago os seus comentários, nem te bloqueio, porque eu te amo, meu irmão. Que Deus te abençoe. Assista toda esta mensagem. Se você chegou agora, parece que sim, porque eu fui notificado. Assista a mensagem inteira e se sinta amado. Tá bom? Bem, terminando aqui, por favor, não deixem de curtir para que a plataforma entregue para o maior número de pessoas. Não deixe de fazer o seu comentário, de marcar alguém. E se você assistiu só um pedacinho, por favor, assista a live inteira. Vai te abençoar muito. Um beijo a todos e todas. Domingo, às 19 horas, teremos o nosso culto online, o culto do Ninho da Fênix, com a celebração da ceia do Senhor. Então prepare o pão, o vinho e venha celebrar conosco a Santa Ceia do Senhor, domingo, às 19 horas. Um beijo a todos, todas e todes. Deus os abençoe. Tchau, tchau.